Olá, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa jornada de estudos da Bíblia e hoje nós vamos enfatizar o livro de Eclesiastes, né, que é mais um livro da literatura de sabedoria da Bíblia. E hoje a gente vai compartilhar com vocês, né, o que o pregador tem a dizer, né? A palavra Eclesiastes diz respeito a uma pessoa, tá? Essa palavra Eclesiastes, né, ela é uma tradução grega, né, do hebraico, que quer dizer pregador, né? A palavra é kohelet, tá? E logo no início, né, logo na introdução do livro de Eclesiastes, o autor ele já apresenta quem é essa pessoa, né? E ali de cara ele já mostra para nós qual que é o tema principal do livro de Eclesiastes. Mas quem é Eclesiastes, né? Quem é essa pessoa? No primeiro versículo, né, a gente já tem ali uma indicação, né? Palavras de Kohelet, filho de Davi, rei de Jerusalém. Essa palavra Kohelet no hebraico, ela está relacionada com uma pessoa, né? Aquele homem da assembleia, aquela pessoa que reúne as pessoas para ensinar. Então é muito comum a gente ter uma tradução para o português como alguém reconhecido ali como um pregador, né? Como um professor, como um mestre. E a gente também tem uma outra pista logo nesse primeiro versículo, né? Porque o autor ele fala que esse pregador, ele é filho de Davi. E existem algumas possibilidades, né? A mais comum é que esse pregador, esse mestre, esse professor, seja o rei Salomão, tá? Acho que essa é a corrente mais reconhecida, mas existe também, né, a possibilidade de ser um outro descendente da linhagem de Davi. E há aqueles também que imaginam que esse mestre, né, ele possa ser aí um israelita, né, um sábio israelita se passando aí, tomando uma identidade semelhante à de Salomão. Tá? Então, esse é o Eclesiastes, né, o mestre, o professor. O mestre, ele é uma personagem desse livro, tá? E a gente precisa de ter isso muito bem claro. E esse mestre, né, essa personagem, pode ser diferente do autor, né? Então, acho que a gente pode trazer isso aqui, ter isso em mente, né? Uma pessoa é o autor e a outra é a personagem, é o mestre, tá? O autor, né, do livro de Eclesiastes, ele quer que a gente ouça a voz do mestre durante toda a nossa vida, né? Ele quer que a gente dê ouvidos ao que o mestre tem a dizer para nós. E a gente verifica aqui no livro de Eclesiastes, né, que a gente ouve a voz desse mestre durante a grande parte do livro, né? A maior parte do livro é o mestre falando, é o mestre ensinando, tá? Então existe aqui a possibilidade, né, do mestre como um personagem ser diferente do autor que escreveu o livro do Eclesiastes. Bom, mas o que o mestre tem a dizer, né? Logo no início, a gente tem essa referência, tem um resumo do que ele quer mostrar para nós, né? Então lá no versículo 2 do capítulo 1 e também no final, o autor nos mostra aí um resumo da mensagem do mestre. E qual é a mensagem do mestre, né? Revel, tudo é revel, né? A gente, nas nossas traduções, né, a gente vê lá, né, vaidade, tudo é vaidade. Essa palavra revel, né, ela tem a ver com algo que é fugaz, com algo que é vaidoso, algo que é incerto, instável. E a gente poderia falar que literalmente, né, revel tem a ver com vapor, com fumaça. Então, para vocês terem uma ideia, né, essa palavra aparece 37 vezes no livro de Eclesiastes e a gente percebe que o autor ele quer mostrar isso para nós, né, que tudo debaixo do sol é revel, tudo debaixo do sol é instável, é incerto, é como um vapor, como uma fumaça, né?
E ele dá ênfase muito isso no livro, né? Que a nossa vida, ela é temporária, né? A nossa vida é fugaz, a nossa vida é instável, como um fio de fumaça, e a gente precisa de reconhecer isso, a gente precisa de ter isso em mente. Outra ideia também que o autor traz para nós, né, que a vida ela é um enigma, ela é um paradoxo. Se a gente pensar aí na fumaça, né, a princípio a gente acha que a fumaça é sólida, né, mas quando a gente se aproxima da fumaça ou tenta pegar a fumaça, a gente percebe que não há nada nela, né? Então, a nossa vida ela é um enigma, ela é um paradoxo, né? A gente vê coisas boas, a gente vê coisas ruins acontecendo. E isso o tempo todo, né? E essa é a ênfase que o autor, através do mestre, quer passar para nós, tá? A gente tem aqui, né, um esboço do discurso do mestre, né? A gente percebe aqui numa primeira parte desse discurso, né, que ele mostra ali as limitações do trabalho e da sabedoria, né? Ainda que o trabalho e o conhecimento humanos tragam alguma satisfação, do ponto de vista humano, o lucro obtido é anulado pela morte, né? E o mestre faz reflexões sobre isso, nos mostra isso, né? A gente percebe isso ao longo desse trecho do discurso do mestre. E a gente precisa de ter isso em mente. O mestre quer que nós entendamos isso, né? Ainda que o nosso trabalho, né, ainda que a sabedoria traga alguma satisfação, tudo isso é vaidade, né? Porque a nossa vida é incerta, a nossa vida é instável e tudo é revel, né? Tudo é vaidade. Numa segunda parte do discurso dele, a gente observa que o trabalho com temor diante de Deus, cuja as obras permanecem. As obras de Deus, elas permanecem, né? Porém, tudo aquilo que a gente faz, né, tudo aquilo que a gente executa, não são duradouras. As obras de Deus, sim, né? Então, por isso a gente deve desfrutar daquilo que Deus nos concede de bênçãos, né? Diariamente, tudo aquilo que Ele concede durante a nossa vida, porque tudo aquilo que a gente faz, né, tudo aquilo que a gente executa, em algum momento vai desaparecer, vai perecer. E numa terceira parte, né, a gente vê ali uma ênfase, né, da humanidade diante de Deus, cuja sabedoria é insondável. A sabedoria humana, ela é limitada, né? O conhecimento humano é limitado, porém os caminhos de Deus são inescrutáveis, são insondáveis, são muito maiores do que a gente pode imaginar. Então, por isso, a gente deve trabalhar, né, de forma diligente e desfrutar a nossa vida. Mesmo que muitas vezes a gente passe por dificuldades, a gente passe por alguns problemas. Eu diria até que esses problemas eles vão acontecer, né? Isso é uma realidade. E o segredo para nós aqui é entender que isso vai acontecer, né? Que a nossa sabedoria ela é limitada, né? Que a nossa vida humana é limitada diante de toda a sabedoria, de tudo aquilo que Deus fez. Bom, e onde o mestre, né, falou essas palavras, né? Quando e onde ele disse tudo isso? Está muito claro, né, para nós que o livro de Eclesiastes ele está muito associado com a corte davídica, né, com o reinado e com a descendência de Davi, com a monarquia, né? Então é muito provável que esse livro de Eclesiastes ele tenha sido escrito em Jerusalém mesmo, porém a data, né, de quando ele foi escrito ainda é incerto. Se a gente considerar que Salomão foi o escritor, né, do livro de Eclesiastes, muito provavelmente a data vai estar ali em torno do ano 930 a.C. Mas existem também aqueles que pensam que o autor do livro de Eclesiastes é alguém que é descendente, um rei descendente de Davi,
e que ele pode ter sido escrito ali após a monarquia lá em Jerusalém, em torno ali do ano 586 a.C. Então, em termos de possibilidade, né, é muito provável que o livro de Eclesiastes tenha sido escrito ali entre o ano 930 e o 586 a.C. Dá uma referência aí para nós. E quais são os objetivos primários, né, do autor ao escrever o livro de Eclesiastes, né? Para o autor, a gente gasta muito tempo da nossa vida, né? A gente gasta esforço, né? Investindo nas nossas emoções, né? Então a gente gasta energia com isso, muito possivelmente com coisas que não têm um significado duradouro. Tá? Então essa é uma preocupação do autor, né? Ele utiliza ali a figura do mestre, do professor, para fazer esse alerta para nós, né? A gente gasta muito tempo da nossa vida, muito esforço e emoção, como eu disse, buscando prazeres, né? Então a gente quer ter uma vida prazerosa, isso é comum ao ser humano. A gente gasta tempo, né, na busca de riquezas, a gente gasta tempo na busca de uma carreira, né? Então a gente investe muito tempo, muita emoção nisso, né, no nosso trabalho, e o livro de Eclesiastes mostra muito isso, né? A gente busca também status, a gente quer ser reconhecido, né? E a gente poderia listar uma série de outras coisas aqui, né? A gente pode listar uma série de coisas que a gente busca no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Para nos dar confiança, para nos dar uma certa estabilidade. E o autor de Eclesiastes nos deixa muito claro que essas coisas não vão trazer para nós aquela confiança, aquela estabilidade que a gente quer ter para a nossa vida, né? Vamos lembrar, né, que tudo é revel, tudo é vaidade, né? A nossa vida é incerta, a nossa vida ela é insegura, como um fio de fumaça, como um vapor. Então, ele usa a figura do mestre, né, para desconstruir tudo aquilo que a gente imagina que vai nos trazer segurança, tá? Seja a riqueza, seja a nossa vida profissional, seja a nossa carreira, sejam pessoas. Então, a ideia, né, do autor é que, através do mestre, através desses discursos, né, que tudo aquilo longe de Deus não tem significado, não tem propósito para a nossa vida. Outra coisa que ele quer destacar para nós, né? Tudo aquilo que a gente busca, né, numa perspectiva humana, numa visão humana, vai resultar em pessimismo, né? Há quem diga, né, muita gente às vezes não gosta de ler o livro de Eclesiastes, né, às vezes não gosta da mensagem, porque dá a entender isso, né? Quando a gente vive a nossa vida sob a nossa perspectiva, na nossa visão, tudo é pessimismo. O resultado é um resultado ruim. Então, o autor quer nos mostrar isso aí, tá? E ele também quer mostrar, né, quer oferecer para nós uma esperança de que, através da obediência, né, e da fidelidade a Deus, até o julgamento final, a gente vai encontrar um sentido para a nossa vida. Então, o autor, né, através desse discurso do mestre, ele ressalta muito isso. Se a gente viver a vida utilizando a nossa perspectiva de vida, a nossa visão de vida, tudo vai ser instável, tudo vai ser pessimismo, né? Tudo é vaidade, tudo é incerto. E o autor, ele nos traz aqui duas lições, né? E são lições duras, né? A primeira delas está logo no início do livro, tá? Ele enfatiza ali o tempo, né? Ele diz o seguinte, né? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre, né? Nós, humanos, somos instáveis, nós somos perecíveis, né? Vamos dizer assim. A única coisa que é
estável são as obras de Deus, aquilo que ele fez, né? Então a gente deve parar e considerar o passar do tempo, tá? Apesar de todo o esforço humano, de tudo que a gente faz, nada vai mudar, né? As montanhas vão estar lá. Se a gente faz uma escalada numa determinada montanha, por exemplo, né? Eu escalei aquela montanha, fui, voltei, com o passar do tempo eu não vou existir mais, mas aquela montanha vai estar lá, né? E as coisas acontecem, né? Nada muda. O dia começa, o dia termina, o sol nasce, o sol se põe e a gente vai passar. Mas aquilo que Deus fez não vai passar, né? Sei lá, daqui a 100 anos ninguém vai mais lembrar de nós, né? Ou daquilo que a gente fez, tá? E a gente precisa pensar nisso, né? O tempo vai apagar tudo aquilo que eu e você fizemos, né? Tudo aquilo com que a gente se importa, aquilo vai ser apagado pelo tempo. Então essa é uma lição que o autor, né, através do mestre, quer nos mostrar no livro de Eclesiastes. A outra lição, né, de realidade, vamos chamar assim, tem a ver com a morte. E para o autor, né, ele entende que a morte é um grande equalizador das coisas, né? A morte, ela torna inútil a maioria das nossas atividades diárias. A morte, ela vai chegar para o sábio, para o tolo, para o rico, para o pobre. A morte vai chegar para todos. E aí não importa quem você é, quem eu sou, e nem o que nós fizemos, se foi bom ou se foi ruim. Nesse sentido, né, da perspectiva, né, de vida, a gente precisa de ter em mente isso. Isso são realidades. Eu costumo falar que às vezes a gente vive a vida de uma forma ilusória, né? A gente acha que a gente tem o tempo todo à nossa disposição, a gente às vezes vive como se em algum momento o tempo não vai acabar para nós, como se a morte não vai chegar para nós, né? E o autor, ele de cara já quer dar essa mensagem dura aí para nós. O livro de Eclesiastes tem alguns conceitos, né, que são importantes e que a gente precisa de avaliar, né? A gente não deve esperar que a vida traga para nós satisfação. Como eu falei, né, a vida é um paradoxo. A vida é cheia de coisas boas, cheia de coisas ruins. Não importa se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa ruim, tá? Coisas boas vão acontecer e coisas ruins vão acontecer. E o livro de Eclesiastes, né, mostra isso para nós, né? A satisfação, ela não está na nossa vida, né? A satisfação não está no nosso trabalho, na nossa riqueza, no nosso prazer. E como eu comentei anteriormente, a gente gasta muito esforço, muita energia na busca dessas coisas, tá? As fases da vida, elas precisam ser aceitas, tá? E o livro de Eclesiastes nos traz isso, nos mostra isso, né? A nossa vida possui fases, né? Fases boas, fases ruins. E cabe a nós aceitar isso. As frustrações na vida, elas são inevitáveis. Quem aqui, né, não teve uma ou várias frustrações, né? Eu poderia listar várias aqui e sei que você também, né? Se você parar aí e fizer um resumo, né, da sua vida, você vai listar ali uma série de frustrações, uma série de planos que não foram realizados, uma série de desejos, né, que não foram concretizados. Então a frustração, ela é uma realidade e elas são inevitáveis, né? E o desfrutar da vida só vai fazer sentido, só é possível quando a gente tem uma visão de vida centrada em Deus, né? Uma visão de vida centrada em nós mesmos não vai trazer para nós um desfrutar da nossa vida. Isso só vai acontecer quando nós
temos a visão daquilo que Deus é, né? Quando a gente entende, né, quem Deus é, a gente vai conseguir desfrutar aí da nossa vida. E a gente não deve nunca esquecer, né, que toda a nossa vida ela é revel, toda a nossa vida ela é instável, ela é passageira, ela é incerta. Algumas verdades, né, que a gente pode destacar aqui no livro de Eclesiastes, né? Quando nos resta, né, apenas o esforço e a perspectiva humana, né, a gente vai ver que a vida não vai ter um significado, não vai ter esperança para nós. Então, por isso que a gente precisa desviar o foco, né? O foco da nossa vida não pode estar em nós, né? No nosso prazer, né? Na nossa carreira, né? O foco da nossa vida tem que ser Deus. Nós, né, não conseguimos sondar a sabedoria divina, né? Que sustenta e controla todas as coisas. Nós não temos o controle de nada, né? Apenas Deus, a sabedoria dele, é que controla todas as coisas. Uma outra verdade, né, é a seguinte: quando a gente reconhece e entende que somos limitados, né, a gente passa a entender, né, que a vida, né, ela é renovada através de uma reverência a Deus, através da nossa fidelidade a Deus e aos seus mandamentos. Somente dessa forma a vida passa a ter sentido para nós. Tá? E uma outra verdade, né, que no julgamento final, todas as coisas elas vão ser esclarecidas. E a gente vai entender aquilo, né, que aquelas realidades, aqueles paradoxos, né, aquelas anomalias que nos deixam perplexos ao longo dos nossos anos, né, ao longo da nossa vida. Bom, então qual que é o caminho que a gente deve seguir, né? Qual que é o segredo para a gente desfrutar verdadeiramente a vida debaixo do sol? Primeira coisa, aceitar o revel, aceitar que as coisas são instáveis, aceitar que nós não temos o controle das coisas, né? Aceitar que apenas em Deus apenas Ele tem o controle das coisas, né? Que tudo na nossa vida está fora do nosso controle. Nós não podemos interferir, né, na nossa vida, né? Tudo está nas mãos deles, né? Nas mãos de Deus. E uma outra questão, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer, né, e que a gente precisa fazer é adotar uma postura de confiança total em Deus. Somente dessa forma a gente pode ter a liberdade de experimentar a vida como a vida ela é realmente, e não como a gente acha que a vida deveria ser. Acho que esse é o grande problema que nós temos, né? A gente tem uma visão de vida, a gente tem uma percepção de vida centrada em nós. E o autor de Eclesiastes, né, através do mestre, nos mostra que não é bem assim, né? Existe uma vida real e existe uma vida que nós imaginamos, né? E esse é um problema. Às vezes a gente vive a nossa vida de uma forma... eu digo que às vezes nós somos iludidos com a vida, né? E isso tem a ver com aquilo que a gente comentou. A vida é um enigma, a vida é um paradoxo. Na nossa visão, a vida tem que ser perfeita. Na nossa visão, a vida, ela não pode ter problemas, mas essa é a realidade, né? E aquilo que o autor destaca no livro, né? Ele enfoca muito a questão do tempo, né? O tempo passa, a nossa vida é curta, ela é limitada e a gente vai
se deparar com a morte. A nossa vida, em algum momento, ela vai acabar. E a gente não tem noção de quando. Tá? Então é por isso que a gente precisa de ter uma vida focada na confiança em Deus, né? E entender que, através dessa confiança, nós vamos experimentar a vida como ela é. Bom, o livro de Eclesiastes, né, também, a gente pode fazer ali alguns destaques, né, de como Cristo, né, está presente no livro de Eclesiastes. O primeiro paralelo que a gente pode fazer, né, Cristo, ele é a sabedoria de Deus, né, e ele revelou essa sabedoria a nós, àqueles que o seguem, né? Através da fé em Jesus, nós temos acesso à sabedoria, né? E o Eclesiastes, ele enfoca muito isso, tá? Outra coisa, mesmo com a vinda de Cristo, a gente observa que no discurso do Mestre, né, no discurso que ele faz, ele mostra que nós somos forasteiros aqui nesse mundo, né? Nós somos passageiros, né? A nossa realidade, né, ela é muito maior do que isso que a gente percebe aqui nesse curto espaço de tempo, né? Nós somos passageiros aqui. A nossa vida, né, ela é muito maior do que isso. Nós somos peregrinos aqui. E também a gente observa, né, o livro de Eclesiastes também fala, né, desse julgamento final, né? E a gente percebe isso. Cristo vai retornar em glória, e quando isso acontecer, né, toda a sabedoria de Deus, né, que nos é oculta, né, a gente não consegue chegar perto, né, da sabedoria de Deus, ela vai ser revelada para nós. Então, como o Novo Testamento diz, né, esse julgamento final vai acontecer, e quando ele acontecer, quando Cristo vier, nós vamos ter uma noção, né, da sabedoria de Deus. E outra coisa que eu acho assim também fantástica, né, nesse livro de Eclesiastes, é que o homem da assembleia, né, o mestre, o pregador, o professor, que é o personagem central, né, do livro de Eclesiastes, ele tipifica Jesus Cristo, né? Jesus é o mestre dos mestres, né? Jesus é aquele que nos chama, que nos convoca para nos ensinar, para que possamos aprender, né? O discurso do mestre, ele é muito semelhante ao de Jesus, né? O nosso foco, ele tem que estar nas coisas que realmente são importantes, né? O nosso foco de vida tem que estar naquelas coisas que são fundamentais, né? E não aquilo que a gente quer, né? Não aquilo que a gente deseja. E eu, pensando, né, nisso, né, estudando o livro de Eclesiastes, me veio muito a figura lá do Sermão da Montanha, né, do Sermão do Monte. E Jesus, ele enfoca muito isso, né, na questão da gente viver a nossa vida focado naquilo que realmente interessa, né? Não andeis ansiosos pela nossa vida, né? A gente deve buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Esse deve ser o nosso foco, né? A gente não deve estar preocupado com aquilo que a gente vai comer, com aquilo que a gente vai vestir, né? O nosso foco não é esse. O nosso foco não deve ser o nosso prazer, não deve ser a nossa carreira, não deve ser a riqueza. O nosso foco deve ser buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, né? A gente não deve acumular tesouros sobre a terra, né, onde a traça e a ferrugem corrói, né? Me lembra muito também aquela passagem, né? Onde está o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração. Onde está o nosso tesouro? Então, a gente percebe muito, né, nas palavras de Jesus, né,
no discurso de Jesus muita semelhança com aquilo que o Mestre falou para nós, com aquilo que o Mestre nos diz nesse livro de Eclesiastes. E a gente precisa de ter isso em mente para nós. E no final, né, no final do livro do Eclesiastes, né, o autor ele traz a sua própria conclusão de tudo aquilo que ele observou, de tudo aquilo que ele viu, de tudo aquilo que ele vivenciou, né? Que os seres humanos, nós, né, devemos nos humilhar diante de Deus e demonstrar fidelidade a Ele, que um dia colocará fim a todas as anomalias do mundo caído em seu julgamento final. Tema a Deus e siga seus mandamentos. Este é o dever de todo homem, porque Deus trará cada ação a julgamento. Todas as coisas ocultas, sejam boas ou más. Então, no final de toda essa reflexão, né, no final de tudo isso que o autor disse através do mestre, através do professor, né, através dessa personagem do livro de Eclesiastes, ao final de tudo isso, né, Deus vai julgar todas as coisas, tudo aquilo que a gente fizer. E a gente precisa entender, existe um mundo real e existe um mundo imaginário que nós criamos para nós mesmos, tá? E a gente precisa ter isso na nossa mente. O mundo real é muito diferente do mundo que a gente imagina, né? O mundo real, ele é um mundo com dificuldades, com problemas. Nós vamos ver o justo com dificuldades. Nós vamos ver ímpios prosperando. Como eu disse, né, o autor quer mostrar para nós que a vida é um enigma. A vida, ela é um paradoxo. E muitas vezes a gente não vê sentido nessas coisas. Então, por isso que a gente precisa focar a nossa vida em Deus. A gente precisa confiar nele, porque tudo que ele faz é bom, é perfeito, é agradável. E que Deus nos abençoe, né, na nossa jornada, para que a gente possa entender a mensagem do nosso Mestre, Jesus Cristo, né? Como a gente comentou, existe um paralelo entre aquilo que o Mestre do livro de Eclesiastes fala com aquilo que Jesus fala para nós, né, em seus discursos. Existe um foco, a nossa vida precisa ter um foco e a nossa vida precisa estar centrada nele. A nossa vida precisa ter como objetivo obedecer a Deus, confiar nele. Somente dessa forma a gente vai conseguir desfrutar daquelas coisas que Deus tem proporcionado para nós a cada dia, né? Deus tem nos dado bênçãos continuamente, diariamente. As mínimas coisas que Deus tem feito por nós, muitas vezes a gente não percebe, né? A gente não percebe um amanhecer, a gente não percebe um anoitecer, a gente vive a nossa vida de uma forma atropelada. E eu diria, né, que o livro de Eclesiastes ele faz muito sentido para os nossos tempos atuais, né? O Eclesiastes ele fala muito de trabalho, né? Fala muito da nossa busca por prazer. E a gente percebe que a nossa sociedade tem buscado isso a cada dia, tem focado a sua vida nisso, na busca de prazer, na carreira profissional, na busca de riquezas. E o mestre, né, do Eclesiastes e o nosso mestre Jesus, né, que é o mestre dos mestres, nos mostra que a vida real ela é diferente da vida que a gente imagina, da vida que a gente busca. Então eu queria destacar isso, enfatizar isso, né? Vamos colocar a nossa confiança somente em Deus e não naquilo que a gente busca, naquilo que a gente
deseja, naquilo que a gente imagina que é o ideal para nós. Bom, então vamos fazer uma oração agora, pedindo para que Deus nos ajude na nossa jornada. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és o nosso mestre, Tu és o nosso professor, Tu és aquele, ó Pai, que nos ensina, aquele que tem palavras de vida eterna para nós. E o nosso pedido, Pai, é que nos ajude a ouvir a Tua voz. Nos ajude, ó Pai, a colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor deseja para nós. Nos ajude, Deus, a entender que a nossa vida aqui é passageira. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que o nosso objetivo é buscar ao Senhor, que o nosso objetivo é buscar o Teu reino e que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que o nosso objetivo, Pai, seja viver para Ti, para a honra e glória do Teu nome. Nos ajude, nos dê força. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.